Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje vamos a falar de plantas medicinais, que, como todos sabem, são um auxílio maravilhoso para a nossa saúde. Para muitas pessoas passa um pouco desapercebido o fato de que as primeiras formas de remédios foram as plantas nos seus mais diversos usos. E hoje, com a massificação da informação e um certo mau uso dessa informação, existe muita confusão, onde se passa a pensar que um chá de melissa e um clonazepam, por exemplo, sejam caminhos terapêuticos similares ou até intercambiáveis. Veja bem, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. A utilização de terapia medicamentosa desde a medicina possui uma base científica e filosófica que não temos nenhuma intenção de discutir no dia de hoje. A fitoterapia, por outra parte, que possui sua máxima expressão dentro de uma filosofia vitalista, integral e holística, se estrutura hoje sobre um conceito que é o de totum vegetal e se respalda no extenso trabalho de pesquisas e aprendizado da etnobotânica e da etnofarmacologia. Usar plantas medicinais não significa praticar a naturologia exatamente. E a primeira questão que define o uso de plantas, seja dentro da naturologia ou dentro da alopatia, está no desejo de achar em uma planta medicinal uma ação específica contra algum sintoma específico. Por exemplo, que chá é bom para a dor de cabeça? A urtiga é boa para combater o ácido úrico? Ou está com dor de estômago? Toma a espinheira santa que resolve. Estes, dentre muitos exemplos de bons conselhos no uso de plantas medicinais, nos ajudam a aliviar determinada condição, mas não são, em si mesmos, tratamentos que visem a cura em termos naturoterapêuticos. Isto porque existe uma prática muito mais complexa na procura do equilíbrio saudável através da naturoterapia e que não se restringe a abafar sintomas desagradáveis. Na realidade, dentro de uma visão naturoterapêutica, não se abafam os sintomas, se tratam as causas. Essa é uma das confusões que existem quando pensamos na utilização de plantas medicinais. E existem porque não temos uma real compreensão dos processos curativos dessas preparações. Mas há outras confusões, como por exemplo acreditar que por ser natural não fará mal. E junto com essa crença, a utilização de plantas que não conhecemos nem investigamos suficientemente, porque alguém simplesmente a recomendou como uma planta milagrosa. Outro exemplo é acreditar que poderemos substituir em qualquer momento do tratamento remédios químicos sintéticos por remédios naturais. O consulente pode querer essa substituição, mas para saber se ela é possível é necessário mais que o mero querer. Hoje queria trazer para a mesa de reflexão uma outra confusão que existe corriqueiramente, que é a utilização das plantas que temos dentro de casa. E aqui, no quintal, no vaso, ou no matinho que temos frente ao nosso lar. Podemos utilizar essas plantas? Sim, podemos. Dependendo de alguns fatores, o que realmente importa é saber quando podemos e quando não deveríamos usá-las. Existem alguns cuidados que devemos ter em conta, principalmente se é que não somos conhecedores do cultivo de plantas medicinais. Agora, se você tiver esse conhecimento, vá em frente e curta esse benefício que vem direto da natureza. Plantas medicinais são maravilhosas, mas não podemos deixar de ver que em determinadas condições podem não ser tão efetivas. Um trabalho da Universidade Federal da Bahia, do seu Departamento de Farmacologia, nos diz: o uso das plantas medicinais tem que ser feito cuidadosamente, com muito critério,
pois elas não fazem milagres e podem levar à intoxicação daqueles indivíduos que desconhecem precauções e contraindicações dessas plantas. Às vezes, se imagina que o produto, por ser natural, faz bem à saúde, mas a ignorância do conhecimento sobre os efeitos desejados ou não pode ser desastroso. O primeiro a dizer é que devemos ter conhecimento sobre aquela planta que iremos a ingerir. E isto supõe que façamos alguma investigação para saber seus prós e seus contras. Isso é fundamental. Em segundo lugar, o cultivo de plantas, ou seja, as condições do solo onde ela cresce, seus cuidados, a colheita, secagem e sua estocagem farão toda a diferença nos efeitos medicamentosos dessa planta. Um solo pobre em nutrientes, contaminado por caixas sépticas ou exposto à poluição do trânsito ou de venenos, com pouco ou muito sol, uma planta que não se aclimata corretamente ao clima de nossa casa ou que não recebe água na proporção em que ela realmente necessita. Uma colheita na hora errada, quando os princípios ativos ainda não estão presentes ou estão presentes numa proporção muito baixa, assim como a importância da idade de algumas plantas para serem efetivas no seu uso terapêutico. A utilização de plantas que necessariamente devem estar secas para serem usadas ou não. A secagem inapropriada com excesso de calor ou de umidade, gerando fungos ou bactérias, por exemplo, assim como um acondicionamento errado das plantas já colhidas em casa, pode jogar por terra todo o nosso sacrifício. Estas são só algumas das questões a ter em conta. Quando esticamos a mão para pegar algumas folhas da planta medicinal em casa, com sorte, teremos algum efeito terapêutico. Ou talvez nenhum. Mas, em geral, não nos vai fazer mal. Porém, não estamos livres de que nos provoque desconforto ou até intoxicação. A melhor coisa é aprender sobre as plantas medicinais que temos em casa. Investigue, conheça, saiba quando é tempo de colheita e que parte da planta é para colher. Aprenda sobre as contraindicações e possíveis efeitos colaterais. Alguns destes efeitos fazem parte de uma crise de cura normal e esperada, mas outros nos indicam que há algo errado e, por isso, deveríamos estar bem atentos. Uma opção sempre é de comprar as plantas medicinais em comércios que tenham bastante giro destes produtos. As lojas naturais recebem, junto às plantas que compram, certificados de produção e da qualidade da parte ativa da planta. Fora de que já chega seca e pronto para seu uso. Ainda assim, longe estamos de desencorajar o uso de plantas medicinais de casa. Só queremos incentivar o uso correto e consciente das mesmas para termos mais e melhores resultados. Plantas medicinais são maravilhosas. Elas funcionam realmente. Possuem, sim, por outra parte, efeitos colaterais e contraindicações. Vamos a nos informar mais e utilizar mais e melhor a generosidade da natureza brasileira. Um forte abraço para todos. Até!